Estimados, até o presente momento a gente viu acerca da responsabilidade patrimonial, vimos até agora a sequência, a ordem de preferência para a penhora, vimos os bens impenhoráveis e agora nós vamos compreender o Instituto do Bem de Família. Tanto o bem de família legal, lá na Lei 8.009 de 90, tanto quanto o bem de família voluntário do Código Civil. Vamos até a aula então. Bom, então vamos dar início à aula sobre bem de família, primeiro vendo um conceito sobre o que é esse Instituto do Bem de Família. Vamos ter aqui um conceito do Paulo Lobo, né? É o imóvel destinado à moradia da família do devedor, ou seja, o núcleo familiar do devedor, com os bens móveis que o guarnece, nós já vimos isso, que não pode ser objeto de penhora judicial para pagamento de dívida. Aí uma redundância do Paulo Lobo, né? Toda penhora só pode ser judicial, mas é o bem que guarnece o núcleo familiar do devedor. Esse é o conceito do bem de família. E o objetivo principal é justamente esse. Efetivamente, o Instituto visa a proteção dos membros daquele núcleo familiar, que eles não fiquem ao relento, pugnando pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que todo patrimônio do devedor pode ser expropriado, penhorado, expropriado, exceto aquele bem que guarnece o núcleo familiar. Ou seja, ele vem atender aqueles aspectos, princípios fundamentais de direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Para isso, essa foi a intenção do legislador e esse é o objetivo da Lei do Bem de Família e é esse o objetivo do Instituto do Bem de Família. Bom, dando seguimento então, vamos fazer aqui um esforço histórico acerca do Instituto do Bem de Família. A gente vai ter lá no século XIX, no Texas, as primeiras leis de proteção a esse núcleo familiar, ou seja, aquele bem que guarnece o núcleo familiar. Lá na crise americana de 1839, a gente já tinha a proteção da pequena propriedade, ou seja, se a gente for verificar o passado do Instituto do Bem de Família, a gente vai ver que a primeira tutela foi justamente a pequena propriedade rural, né? Propriedade rural, agrícola, daquele núcleo familiar que vai ter uma proteção específica das legislações. No Brasil, a gente tem o Código 16, dos artigos 70 a 73, temos o Decreto-Lei 3.241, que limitava aos imóveis de pequeno valor. Uma das coisas que tem atualmente é que não há limitação, mas já tivemos na legislação a tutela do bem de família com limitação específica para imóveis de pequeno valor. Hoje em dia a gente não tem mais essa limitação. A gente vai ter na própria Constituição Federal 88 a pequena propriedade rural livre de penhora, né? Ou seja, como bem impenhorável. E vamos ter a Lei 8.009 de 90, que vai cuidar do bem de família obrigatório, ou também chamado de bem de família legal. A gente tem também no Código Civil, dos artigos 1711 até 1722, o bem de família voluntário, que vai ser objeto dessa aula ainda. Bom, vamos ver que esse bem de família lá do Código Civil tem uma limitação. O do Código Civil é o bem de família voluntário, que vai ter uma limitação de até 1/3 do patrimônio do devedor, mas já verificaremos esse instituto. Assim, um bem de família voluntário, ele é definido lá no Código Civil, nos artigos 1711 até 1722, como a gente já tinha dito. E ele vai determinar aquele bem de família que pode ser voluntariamente estipulado pela parte,
com uma limitação de 1/3 do patrimônio do devedor, ou seja, ele pode separar 1/3 no máximo do seu patrimônio para tornar aqueles bens determinados nesse 1/3 como bens impenhoráveis, ou seja, até 1/3 ele pode selecionar do seu patrimônio, da sua gama patrimonial, aqueles bens que vão ser considerados voluntariamente perante o terceiro, ou seja, possíveis credores, bens que tornar-serão impenhoráveis por ato voluntário do próprio devedor. E ele pode ser adquirido de 3 modos: mediante escritura pública, mediante testamento e por mera liberalidade de terceiros que reconhece esse 1/3 como um requerimento, um ato voluntário do devedor para a proteção de bem de família. Vamos ver agora o bem de família obrigatório, ou também chamado de legal, que é lá da Lei 8.009/90, que é o objetivo da aula de hoje, tendo em mente que é isso, né? O próprio conceito de bem de família é o núcleo familiar, a morada, o núcleo familiar, o habitat, a morada do núcleo familiar, que vai se tornar impenhorável para atender os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia. Há algumas questões polêmicas, né? Então, primeiro, aquela definição da própria 8.009/90, torna-se impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar contra o pagamento de dívidas, salvo as excetuadas na própria lei e em outras leis específicas, ou seja, só nas exceções que a própria lei determinar. Nós temos também algumas questões jurisprudenciais, como a súmula 205 do STJ, que determina que o benefício é concedido mesmo quando a penhora é anterior à sua vigência. A questão polêmica, que já foi mais polêmica, hoje já está pacificada, que é a questão do imóvel do solteiro. Inicialmente teve-se um entendimento do STJ que a lei não atingia quando a pessoa era solteira por não formar um núcleo familiar. Bom, já vou adiantar para vocês que a tutela da lei hoje ela é bem elástica e ela alcança as várias formas e facetas dos núcleos familiares, inclusive do solteiro, ou seja, hoje já está pacificado de que tem a proteção também a pessoa solteira, ou seja, se ela tiver um único imóvel onde é a morada dela, aquela vai ter a limitação da lei de bem de família. Aplicado também à união estável, como eu falei para vocês, a todas as formas possíveis de núcleos familiares. Penhora sobre parte do bem, desde que seja possível o desmembramento, o desdobro, ou seja, aquele terreno, aquela edificação, ela pode ser desmembrada, ela pode ter o desdobro em 2 matrículas, se for possível, há a possibilidade sim de fazer a penhora. Móveis eletrodomésticos essenciais ao funcionamento do lar, que se tornam essenciais para o núcleo familiar, também vão ser atingidas pela impenhorabilidade. É aquela história que o acessório segue o principal. Aqui agora veremos algumas questões também pertinentes ao bem de família. Primeiro, lembrando-se que nos casos de nomeação voluntária, penhora de bem de família, aí há a possibilidade, há o entendimento doutrinário jurisprudencial que há essa possibilidade. Lembrando-se que o imóvel do fiador, pela 8.245, há a possibilidade da penhora do único bem do fiador, muito embora reiterados julgados do STJ caminhem no sentido de não possibilitar a penhora do único imóvel, mesmo que a própria lei determine, a 8.245 também, que o imóvel do fiador, que vai dar garantia ao contrato de locação pela 8.245, possa sim possa ou não ser penhorado. Há uma forte corrente
no sentido de impossibilitar a penhora do bem de família, do único bem que guarnece o núcleo familiar do fiador, de acordo com a Lei 8.245, ok? Então não há uma unanimidade em relação a isso. A questão do insolvente de má-fé que adquire imóvel mais valioso, se o juiz perceber isso, ele pode transferir o benefício por de menor valor. Uma simulação desse tipo, ele pode simplesmente não acatar a alegação de bem de família e aplicar de menor valor. Lembrar-se que sempre aqui o critério primordial é a moradia permanente, ou seja, aquele núcleo familiar, qual é o lugar que de forma mais permanente eles formam esse núcleo familiar. Qual é dos domicílios os quais aquele núcleo familiar tem a sua moradia mais com a intenção da permanência, da continuidade, e que aquele núcleo familiar vai ter que ter essa tutela. Casa própria alocada a terceiro, é possível, isso pode acontecer muitas vezes da pessoa locar o imóvel para mudar de domicílio, né, em razão do emprego, ele loca o imóvel e loca aonde ele vai trabalhar outro imóvel, e com um pagamento do aluguel ele passa a ter o direito à moradia. Então, se verificar que nesses casos foi assim que aconteceu, não há possibilidade de fazer a penhora, mesmo que o imóvel esteja alocado a terceiro, desde que se comprove que de fato aquele imóvel é a morada daquele núcleo familiar. Pode ser que não seja naquele momento alocada em razão de um emprego e da impossibilidade de morar naquele município naquele momento. Então, isso é uma questão de prova fática. A questão também que é importantíssima, que é essa impenhorabilidade do bem de família, gente, pode ser alegado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É matéria de ordem pública. 8.009 de 90 é matéria de ordem pública. O juiz pode conhecer de ofício e a parte pode alegar em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Pode ser em embargos, pode ser em peça de defesa, ou pode ser simples uma exceção de pré-executividade, ou uma simples petição em qualquer grau de jurisdição e em qualquer momento. Prezados, dando seguimento então e sequência à matéria, vamos ver agora uma questão que é a penhora online, ou a famosa Bacen Jude, que nada mais é do que foi uma parceria que surgiu entre o Banco Central e o Judiciário para facilitar, fomentar, dar efetividade ao processo de execução ou essa fase executiva. Nada mais é do que o bloqueio, a indisponibilidade, a penhora, a expropriação através de um sistema criado que visa o bloqueio de conta corrente ou qualquer investimento no nome, no CPF do devedor, que vai ser inicialmente indisponibilizado para depois ser penhorado, para depois ser expropriado. Então é isso. Isso é o sistema Bacen Jude, é uma parceria entre o Judiciário e o Banco Central que tem por objetivo facilitar e dar efetividade ao processo de execução. Vocês não imaginam como era antigamente, quando não existia o Bacen Jude. Para você pedir o bloqueio de uma conta do devedor, era tudo por ofício, né? Tinha que peticionar e aí o Banco Central, o Judiciário tinha que mandar ofício para o Banco Central tinha que oficiar os bancos para eles informarem se havia ou não havia dinheiro nas contas ou investimento em nome do CPF do devedor. Hoje em dia é um sistema online em que, através de uma senha, o juiz verifica se há, de acordo com a própria lei, o Código Civil, o Código de Processo Civil, ele obedece aos requisitos da lei, ele faz primeiro a indisponibilidade, depois a penhora, depois a expropriação desses valores. E o juiz
ele ingressa nesse sistema através de uma senha de acesso que é previamente fornecida para ele, com essa intenção de dar agilidade, então, nessa verificação junto ao Sistema Financeiro Nacional, se há, né, lembra que a gente viu lá na ordem de preferência de penhora, que o dinheiro está em primeiro lugar, então sempre a melhor penhora vai ser em dinheiro. Então esse sistema vai buscar, insisto em dizer, no primeiro momento tornar indisponível, até porque tem direito ao contraditório, para depois se efetivar a penhora e depois se dá a expropriação. A expropriação, aí sim o dinheiro vai sair da conta efetivamente do devedor para passar para a esfera jurídica do credor. No primeiro momento, o dinheiro fica bloqueado, fica indisponível. Então, se um cliente de vocês verificar, vai estar lá o saldo, aí vai ter bloqueio judicial. No primeiro momento, ainda não é a penhora. No primeiro momento, é a indisponibilidade e a verificação da existência daquele valor que cobre aquela dívida. A busca é feita em todas as contas em nome, contas que tenham o CPF padrão do devedor como constante, ou qualquer aplicação também. Ainda mais sobre a penhora online, nós temos, como eu falei para vocês, né, previsão aqui no artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, por isso que é primeiro uma fase de indisponibilidade, porque o contraditório vai vir depois, determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Então, nesse primeiro momento, a indisponibilidade, ok? Lembrando-se que esses valores não podem estar protegidos pela impenhorabilidade lá do artigo 833, ou seja, digamos que seja a renda, né, o valor do labor do trabalho mensal daquele cidadão, aquele devedor. A gente sabe que isso é impenhorável, então aqueles valores não podem ter o manto da impenhorabilidade. Por outro lado, alunos, temos também o sistema Renajude, que da mesma forma do que o Bacenjude, é um sistema eletrônico que busca facilitar da efetividade ao processo de execução. Nesse sistema há a constrição ou restrição ou com a constância de penhora, de restrição, inclusive restrição até de circulação de veículos em nome do devedor. Então o juiz também, mediante uma senha, faz uma busca de veículos em propriedade do devedor. E aí ele pode lá fazer a restrição constando a penhora, inclusive restrição de circulação. Então é um Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, que é consultado para se verificar se tem algum veículo em propriedade do devedor. Se tiver, já torna aquilo uma penhora para a futura expropriação, que a gente vai ver direitinho o Instituto da Expropriação. Um tema polêmico agora para finalizar é a questão da penhora online de conta corrente conjunta. Casal, regime de bens, vocês vão aprender depois, já aprenderam em direito de família todos os regimes de bens, desde o legal, que é comunhão parcial, até a comunhão total de bens. Vocês sabem que com o casamento surge uma sociedade conjugal. E aí a gente tem de frente no processo de execução de uma questão polêmica, que é da possibilidade de penhora online de conta corrente conjunta, quando a dívida, por exemplo, é contraída por apenas um dos cônjuges. Bom, inicialmente o STJ afirmou o entendimento da possibilidade sim de penhora online de valores em conta conjunta do casal, mesmo que a dívida seja pessoal de um dos cônjuges.
Bom, tempos depois, 2014, a quarta turma do próprio STJ firmou posição completamente contrária a essa decisão anterior, sustentando que a solidariedade não se presume. Vamos ver aqui, ó, direito processual civil, alcance de penhora de valores depositado em conta bancária conjunta solidária. A penhora de valores depositados em conta bancária conjunta solidária somente pode atingir a parte do numerário depositário que pertence ao correntista. Então, qual foi esse entendimento? A dívida é 500 mil, tem 1 milhão lá, só pode penhorar metade. Ou é 1 milhão que tem depositado. A dívida é 2 milhões, só poderia fazer a penhora de metade do valor. Porque quando forma a sociedade conjugal, não é o todo que é dos dois, metade de cada um. Então, se cada um tem direito só a 500 mil, né, no caso, tiver 1 milhão na conta e a dívida for 2 milhões e a dívida for própria do cônjuge varão, por exemplo, poderia-se fazer a penhora, mas apenas de metade do valor. Porque solidariedade, se fosse solidário, poderia haver a possibilidade da penhora do todo, ou seja, de 1 milhão. Lembre-se que a dívida é de 2 milhões, nem cobre tudo, mas sabe que poderia, como teve o primeiro entendimento do STJ, fazer, em razão da conta ser solidária, a penhora do 1 milhão total, ou eu só poderia fazer a penhora online de metade do valor? A tendência atual do STJ é essa atual 2014, ou seja, solidariedade não se presume. Se tem um valor de 1 milhão na conta, poderia fazer a penhora sendo a dívida apenas de um dos cônjuges. Se for a dívida do casal, aí pode fazer o valor inteiro. Mas aqui a premissa de que a dívida é apenas de um dos membros do casal, um dos cônjuges. A dívida não é do casal. Será que pode fazer, eles são solidários? Ou seja, o 1 milhão que tem lá é tanto de um quanto de outro? Isso é ser solidário. Solidário ativo e passivo, né? Você pode ser solidário na totalidade da dívida ou você pode ser solidário na quantidade do valor, na totalidade do valor. E é isso que a gente está imaginando aqui. Então, cuidado com essa questão polêmica, tá? Atualmente, o STJ tem entendido da impossibilidade da penhora total desses valores. Baseando na seguinte questão, de que a solidariedade ela não se presume, a não ser que a conta seja uma conta específica e que eles assinem que são efetivamente solidários. Quem é bancário sabe bem a diferença, né, de uma conta conjunta ou de uma conta conjunta solidária. Aí é uma outra questão. Então, faticamente, você vai ver se vai haver ou não essa possibilidade de acordo com esse entendimento aqui do STJ. Bom, e a questão da conta salário? Né? A gente viu que a conta salário era impenhorável. A gente viu que para fins alimentares ela pode sim ser penhorada no máximo de 50% do salário. E também tem uma corrente jurisprudencial e também doutrinária que entende que até 30% do valor dessa conta, salário, poderia ser penhorada. E hoje está crescendo muito essa corrente, dessa possibilidade então de você sopesando, né, os princípios que a gente viu, os princípios lá da execução, sopesando esses princípios que, em casos excepcionais, não é em todos os casos, você teria a possibilidade sim de fazer a penhora de conta salário de no máximo 30%. E quando se tratar de alimentos, a gente sabe que tem a limitação de até 50%. Fora a dívida alimentar, conta salário deveria ser impenhorável. Em situações pontuais, excepcionais e em casos concretos específicos, tem se permitido a penhora de 30%. Mas você vai ter que analisar aí
caso a caso. Ok? Estimados, até a próxima aula então.